Vamos começar mais o culto do nosso Deus. Está fazendo a nossa leitura, culto em Filipenses, capítulo 4, versículo 1. Já o irmão Sebastião pode ler para nós? Filipenses, capítulo 4, versículo 1, a palavra de Deus fala: Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria é coroa, sim, amados. Permanecei deste modo, firmes no Senhor. Amém. Amém. De verdade, posso estar levando um momento de oração? Oremos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, Pai, por estar na sua casa, Deus. Peço, Pai, que o Senhor abençoe esse culto, Pai. Abençoa o regente, os músicos. Abençoa, Pai, o pregador. O Senhor acalme nossos corações, Deus, que possamos ouvir a sua palavra e nos ajude, Pai, a praticar o nosso dia a dia. Amém. Muito obrigado por tudo. Obrigado, Pai, pela salvação em Cristo Jesus. É no nome dele, Pai, que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Está nosso primeiro hino, 53 do Guarde Meu Dia. Guarda o meu coração. Pelos louvores que podemos cantar a Ti, ó Pai, e somos gratos por esse tempo que nós teremos de aprender a Sua palavra. Pedimos pelos que não chegaram ainda, que o Senhor possa guardar, aqueles que estão em casa, Pai, também, que não decidiram vir, que o Senhor possa incomodar com o Seu Espírito Santo para que eles possam vir à noite também. Ó. Amém. Nós agradecemos por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Então, nosso próximo hino, 72, Creia em Deus. E a todos que podem colocar em pé. Seu saber lhe oferece.
grandioso Pai. Muito bom, obrigado, Leonardo. Obrigado, Gislaine, Juliana. Obrigado, Luíde. Obrigado, Isabelle. Obrigado, irmãos. Bom dia. Bom dia. Bem-vindos à nossa escola bíblica dominical. Hoje que é dia 6 de dezembro de 2020. Também quero bem-vindar os irmãos e irmãs que nos acompanham também nessa transmissão online. Que Deus também possa abençoá-los. Muito bem, hoje é um dia importante, vamos celebrar a ceia do Senhor daqui a pouco. E também nós vamos ter uma assembleia após esse período de estudo da Palavra de Deus. Bom dia, Lucas. As crianças então podem subir para o culto infantil. Nós vamos estudar a Palavra de Deus. Quero convidar a todos que abram sua Bíblia no livro, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Nessa manhã eu quero lhes fazer uma pergunta. Quero começar a pregação desta manhã com uma pergunta. Na sua opinião, no seu parecer, qual seria a maior recompensa para um pastor missionário? Essa mesma verdade se aplica a um pastor local, ok? Mas eu quero lhes fazer essa pergunta. Qual é a maior recompensa para um pastor missionário? Nós vivemos dias em que a figura do pastor tem sido ridicularizada e tem sido motivo de chacota e de piadinhas. E eu acredito que em grande parte a culpa são dos próprios líderes religiosos. Vários deles estão em descrédito em nossa sociedade, com a população,
Inclusive, muitos missionários, pastores, estão em descréditos com sua própria comunidade, com sua própria igreja local, devido ao mau uso da sua posição. Muitos deles, não todos, obviamente, movidos, como já a Bíblia nos alerta, movidos de sórdida ganância escancarada e denunciada, inclusive pela grande mídia, devido aos seus falsos ensinamentos e às indevidas induções do povo ao erro. Então, em grande parte, a culpa desse desmérito são desses líderes religiosos. Antigamente, quando se ouvia falar que o fulano era pastor, essa informação ela era recebida com grande admiração. Talvez você fez parte dessa geração. As pessoas falavam com orgulho, né? Aquele fulano lá, ele é pastor. Hoje, quando você ouve isso, você já, né? É automático, né? Você já ouve, você já recebe aquela informação com, opa, né? Com cautela. Aquele homem lá, ó, tá vendo? Ele é pastor da minha igreja, né? Você tinha orgulho de falar isso, né? A família falava com orgulho: meu irmão é pastor. O meu filho, ele é pastor. O meu esposo, ele é pastor. Hoje a maioria dos pastores, não todos, obviamente, não tem moral nenhuma. A maioria. Inclusive, muitos desses não têm moral nem dentro de casa. Vocês têm acompanhado os noticiários? Não? Eu não vou falar. Não vou achar que é fofoca. Nem vou falar. Não tem moral nem dentro de casa. Muitos pastores não têm nem respeito, não têm autoridade e não têm nem reputação. Não tem. Talvez pastor e político são as duas classes da atualidade que mais estão em desmérito, em descrédito, sem moral alguma. Nem todos, obviamente, mas a maior parte. Também é verdade que pessoas inescrupulosas nós encontramos em todas as camadas sociais, né? Ficar falando mal aqui de pastor, né? Falando mal da minha classe. Pessoas inescrupulosas nós encontramos em todas as camadas sociais. Há gerente e gerentes, não é verdade? Há pedreiros e pedreiros, né? Há professores e professores. Há policiais e policiais. Isso quer dizer que em toda a camada social nós temos essas pessoas inescrupulosas preenchendo esses papéis, essas posições na nossa sociedade. Mas a figura do pastor tem um agravante. Na verdade são duas. Porque a função do pastor, em tese, evoca em última análise que ele seria, né, o porta-voz de Deus, o mensageiro de Deus. Então, em tese, além dele ser o porta-voz de Deus, ele também, em tese, teria uma vida exemplar. Aí, esse camarada que supostamente é a voz de Deus, ele passa a ter posturas inadequadas, equivocadas. E você sabe, como que as pessoas recebem uma notícia de um pastor que entrou em desmérito? Como que a população recebe essa informação? Não é o fulano que fez errado. Eles não falam isso. Foi o pastor. Foi o pastor que fez aquilo. Aí todo pastor acaba sendo adjetivado, né, com aqueles predicados morais ruins, né? Não foi o fulano que fez, não, foi o pastor daquela igreja.
foi ele. Uma outra agravante sobre essa questão do pastor, porque ele, além de evocar supostamente, né, a voz de Deus, também o pastor ele é uma autoridade intocável, né? O pastor, para algumas igrejas, é quase um sumo pontífice, né? Quase um papa. Não tem ninguém mais acima dele. É só ele e Deus. Aí se o cara é bom, a igreja está em boas mãos. Agora, se o cara for uma pessoa inescrupulosa, vou falar, hein? Vai ser muito ruim para aquela igreja ou para aquela denominação. Então os pastores, eles têm essa prerrogativa de ser uma autoridade intocável, porque o pastor, em tese, ele não tem uma autoridade acima dele. É o pastor da igreja. Alguém que o julgue, né? Alguém que o repreenda. Lógico que algumas pessoas podem fazer, mas assim, não tem uma autoridade acima dele. Alguém que diga para ele, alguém que vai lá e vai falar, não é assim, moço, que faz. E ele vai acatar. Tem, né? Aí você diz, mas pastor, e a igreja? E Deus? Deus não manda nos pastores? Sim, não é verdade, Deus manda, né, em todos os pastores. Deus é uma autoridade acima do pastor. Mas o pastor mesmo, ele não está subordinado a nenhum ser humano. A nenhuma autoridade humana. Ele é o chefe final. Ele é o seu próprio patrão. Aí você diz, mas pastor, e a igreja, os membros? Não, é verdade, a igreja está acima do pastor. É verdade. Mas falemos a verdade. É difícil, né? Uma igreja se levantar contra uma autoridade. Porque ela incorre o risco de incorrer no pecado de rebelião, de rebeldia. Então é uma área bem assim delicada de ser tratada, né? E muitas das vezes, quando a igreja se levanta, é rebelião mesmo, né? É verdade, mas e se o cara, né? E se essa pessoa estiver usando do púlpito com outras intenções? Como você lida com isso? E por causa disso, alguns pastores de algumas igrejas, de algumas denominações, eles são intocáveis. Pode falar o que quiser, são mesmo. Eles são donos da igreja. Eles são chefes. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque se o cara for honesto, trabalhador, se o cara for bom, servo, a igreja de fato está em boas mãos. Mas se o camarada for desonesto? E se ele for corrupto? E se ele for um aproveitador? E se ele for preguiçoso? Como você lida com isso? Então, quando eu falo sobre recompensa, tem que tomar muito cuidado com o que eu estou falando aqui do público. Porque eu posso ser mal compreendido. Eu posso ser mal interpretado. Dá até repulsa, dependendo da perspectiva que você entende dessa minha pergunta. Qual é a maior recompensa para um missionário? Para um pastor missionário? Eu acredito que a Bíblia nos dá uma perspectiva correta sobre a maior recompensa para um pastor missionário. Eu quero que vocês estudem comigo essa declaração do apóstolo Paulo que encontramos na carta aos Filipenses. A maior recompensa para um missionário, um pastor missionário. Confira comigo Filipenses capítulo 4, versículo 1. Portanto, meus amados irmãos e muito saudosos, preste atenção. Minha alegria e coroa, sim, amados,
permanecei desse modo, firmes no Senhor. Vamos orar? Querido Deus, nesta manhã chuvosa, oramos para que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Que o Senhor derrame sobre nós, ó Pai, de maneira muito clara no nosso coração as verdades que estudaremos nesta manhã. Que possamos aprender mais um princípio bíblico, mais uma verdade extraída da palavra do Senhor quanto à vida cristã. Pedimos a Deus essas coisas no nome precioso de Jesus. Amém? Irmãos, esse texto demonstra para nós, de modo inequívoco, a maior recompensa para um missionário. A maior recompensa que você pode dar para o seu pastor não são presentes. Não é o seu dinheiro. Não é. Nem quero. Não são os seus elogios. A maior recompensa que você pode dar para o seu pastor, e eu subscrevo as palavras de Paulo, apóstolo, é a sua fidelidade a Deus. É a sua fidelidade ao Senhor. O texto fala sobre isso. Amados, permanecei desse modo. E ele vai dizer, firmes no Senhor. Então a sua fidelidade a Deus é a maneira como você honra o seu pastor. É pela sua fidelidade. Não existe algo que esses homens que servem a Deus, que servem à igreja, queiram mais, senão que vocês permaneçam firmes no Senhor. É a maior recompensa que você pode dar a esses homens. E eu sei disso, irmãos, porque o apóstolo Paulo disse, minha alegria. Como se ele dissesse, quer me fazer alegre, feliz? A minha coroa, recompensa. Permanecei desse modo. Desse modo, no singular, firmes no Senhor. Um único modo ele pede. Uma única coisa ele espera. Que vocês permaneçam firmes no Senhor. Eu e Juliana, nós crescemos na mesma igreja. Éramos jovens da mesma mocidade. Depois eu fui para o seminário. Juliana depois também foi para o seminário. Nós namoramos em seguida. Nós nos noivamos. Nós nos casamos. Eu e Juliana, nós tivemos o mesmo pastor. O mesmo pastor que orientou, aconselhou, a Juliana também o fez comigo. Agora, depois de 13 anos no ministério, quando eu e Juliana nós nos encontramos com esse pastor, no final ele sempre diz o seguinte, na hora de se despedir, ele diz assim, obrigado pela sua fidelidade. Em outras ocasiões, eles dizem, temos orgulho de vocês. E ainda em outras, vocês são para nós uma bênção. Eu no começo, confesso, Juliana também, nós achávamos diferente essas palavras. Dele nos agradecer para algo que nós tínhamos consciência que seria o nosso dever. Depois que nós entramos no ministério, e se passado 13 anos, hoje eu entendo o porquê eles falavam isso e ainda falam para nós quando nós nos
nas poucas vezes agora nos encontramos. Qual é a maior recompensa que você pode dar para um pastor missionário? É que você permaneça servindo a Deus. Que você permaneça firme no Senhor. Veja que interessante esse texto. 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11. Versículo 28. (28 e 29). Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28 e 29. O apóstolo Paulo diz o seguinte: além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame? Vem cá, o que Paulo está falando com essas palavras aqui? O apóstolo Paulo, irmãos, ele está dizendo aqui que ele sente na alma dele, quando um crente que pertencia à igreja que ele plantou, que estava sob os seus cuidados, ele recebe a notícia, ele recebe a informação que ele não está bem. Ele sente, ele absorve aquilo para si, ele absorve a dor, ele absorve a angústia, ele sente. É impossível um pastor, um homem de Deus, não sentir no seu próprio corpo, não sentir castigado na sua própria alma, quando ele sabe que aquela pessoa que ele discipulou, que ele aconselhou, que ele orientou, que muitas vezes ele levou a Cristo, tomou outras decisões, ou não acatou os conselhos que foram dados. É um castigo na alma. Quando alguém que ele pastoreou está passando por dificuldades, qualquer pastor, pensando mais nos missionários, né? Porque a ideia aqui é que ele plantou uma igreja e foi para uma outra igreja, para fazer um outro trabalho. Então ele não está mais lá com aqueles irmãos mais. Muitas vezes ele ia se encontrar com eles, não com todos, mas com alguns ele se encontrava, né? Ele chamava alguns, inclusive, para ir visitá-lo. Venha aqui me ver. Traga, quando você vier, me traga notícias. E às vezes as notícias não eram boas. E ele se enfraquecia, ele se desmontava quando ele descobria que aquele irmão não está mais firme no Senhor. Ele se angustiava. Por isso que quando em Filipenses, no capítulo 4, versículo 1, ele diz: vocês são a minha alegria, assim como também vocês podem ser a minha tristeza. Vocês são a minha coroa, assim como vocês podem ser o meu maior prejuízo, o meu maior pesar. Permanecei desse modo, firmes no Senhor. Então é verdade, vocês não imaginam como dói quando alguém não responde mais às pregações. Não responde. Não responde mais os conselhos que lhe são dados, as orientações. Falar e não falar não faz a menor diferença mais. Você está ferindo a alma de um servo de Deus que insistiu e velou pela sua vida. Quando alguém não responde mais, o sentimento que um pastor tem, seja ele local ou missionário, é um desprezo. Ele se sente desprezado. Eu sei disso porque o profeta Samuel sentiu isso. Quando eles falaram para ele: você já é velho.
Nós não queremos mais você. Veja comigo, 1 Samuel capítulo 8. Quando a igreja não responde mais, não traz essa alegria, esse contentamento, ele pode ter um sentimento inverso. Ele pode sentir tristeza. A semelhança de Samuel, capítulo 8, versículo 4. Teve até uma assembleia aqui para se reuniram, né? Para falar com Samuel. Olha que interessante. Então os anciãos, todos de Israel, se congregaram, ou seja, se ajuntaram, e vieram a Samuel a Ramá, e lhe disseram, veja que palavras duras, para um homem que serviu a vida inteira. Talvez no finalzinho do seu ministério, depois de ter servido tanto a Deus, imagina a dor. Talvez vocês, como pais, em relação aos seus filhos, vocês sabem do que eu estou falando. Quando você faz a sua parte e você não tem essa reciprocidade, você não tem essa resposta. Olha o que eles disseram para Samuel, foram duras essas palavras. Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Tem mais essa ainda. Os próprios filhos não ouviam o moço. Olha, é punhalada atrás. Eu ensinei. Aí eles dão uma sugestão a ele. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós para que nos governe, como tem todas as nações. Porém, estas palavras não agradou a Samuel quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. E o Senhor respondeu a ele. Veja aí. Disse o Senhor a Samuel, atende à voz do povo, em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Veja como Deus responde a Samuel, que estava angustiado, que estava triste, desapontado. Deus disse para eles, não estão rejeitando a você. Deus sabia exatamente o que Samuel estava sentindo. Uma rejeição. Era o que ele estava sentindo. Nós não queremos mais. Você não imagina como dói quando alguém não quer mais acatar os seus conselhos, como aqui no caso Samuel. É tão bom quando nós ouvimos notícias e saber que aquilo que foi ensinado está sendo praticado. É bom, isso afaga o coração de um missionário. Aquilo que os irmãos foram treinados, ele recebe as notícias que eles não somente estão fazendo o que foram treinados, mas eles passaram a treinar outros. Isso traz alegria. Saber que aquilo que foi ensinado eles estão praticando, eles estão passando para outras pessoas. Quando o meu pastor me levou aqui para o seminário e foi embora, né, ele veio, me deixou e voltou. Aí eu tinha o seminário para estudar. Antes dele entrar no carro, ele me chamou e falou assim para mim. Foi o último conselho, porque depois dali a gente não iria mais se encontrar, né? Ele estaria no ministério dele, ele ia me formar e iria para o meu ministério. Se nós fôssemos nos encontrar, porque numa eventualidade, ele me chamou e falou assim para mim: aquilo que nós fizemos por você, faça para outras pessoas. E eles fizeram muito por mim, confesso. Eles me ensinaram bastante verdades. Eles me ensinaram como ser cristão, né, como ser homem. Então tudo que se nós te abençoamos, abençoa então outras pessoas. Entrou no carro,
e foi embora. Isso é recompensador. Saber anos mais tarde que acatou o conselho e essa pessoa está frutificando. Ele permanece firme no Senhor. Então é bom nós ouvirmos esse tipo de notícias. O tempo passou e eles começaram a crescer. Isso traz orgulho. O missionário se enche de satisfação. E durante todos esses anos que principalmente eu e Juliana temos servido a igreja, muitas pessoas foram discipuladas. Dezenas de mensagens pregadas. Aconselhamentos. Inclusive muitas pessoas se converteram. O que eu espero da Igreja Batista Boas Novas? Qual é a maior recompensa que vocês me dariam? Depois que eu partir, que eu saiba, que eu receba notícias, que vocês permanecem firmes no Senhor. Amém? Amém. Feche seus olhos. Todos de olhos fechados, cabeça baixa. Pedir ao irmão Leonardo que venha ao piano suavemente dedilhar uma melodia. Fica triste não é despedida não, tá? Eu estou trazendo algumas expectativas ao seu coração daquilo que seria a melhor decisão que você pode tomar a respeito dos homens que Deus tem colocado nessa igreja. Ao longo da existência de Boas Novas, Deus tem trazido vários pastores, vários missionários. Eles vêm, deixam suas marcas e vão. Qual é o melhor fruto? Qual é a melhor recompensa que você pode deixar a eles? É você trazer à sua memória tudo que foi falado com você, tudo que foi ensinado. Aquelas conversas no particular, na sua casa, nos corredores. Aqueles puxões de orelha que você não gostou na hora. Depois você viu que você precisava ouvir aquilo. E você vai permanecer aqui. Pastor Mário, ore por mim. Esse é o meu desejo. Eu quero permanecer firme no Senhor. Amém. 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 Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos de servir um grande Deus. Um grande Deus que tem ajuntado pessoas de todos os povos, de todas as línguas e todas as nações, para servir o Senhor. E no decorrer o Senhor tem levantado homens como pregadores. Obrigado porque tem sido feito vínculos. Esses vínculos se permanecerão por toda a eternidade. Mas o que eu descanso é o que Jesus falou aos seus discípulos. Não fosses vós que me escolhesses a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E vos designei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça. A fim de que tudo quanto pedides ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Essas palavras do Senhor, ó Deus, descreve que o nosso fruto permaneça. Eu mesmo não permanecerei, porque nós vamos partir. Ou porque vamos para uma outra localidade, ou porque talvez o Senhor nos chamará para a glória. Mas aquilo que semeamos, os frutos, esses permanecerão. Então que permaneça, ó Deus, dentre o seu povo, aqueles que vão ser fiéis ao Senhor. O Senhor viu o desejo de cada um expressando nessa manhã que desejam permanecer firmes
no Senhor. Amém. Abençoa cada irmão. Também aqueles que estão nos acompanhando nessa transmissão online. Que o Senhor também os visite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Nós vamos estar indo para o nosso intervalinho. A gente volta daqui a pouquinho para a gente celebrar a ceia do Senhor. Aí depois nós vamos ter a nossa assembleia, tá bom? Então daqui a pouquinho a gente retorna com o andamento do culto. Já me despeço de você que está em casa. Mais uma vez, muito obrigado. E que Deus possa abençoá-los. À noite nós também nos encontraremos. Amém. Uma oração silenciosa. Esse primeiro momento está encerrado.